Ah, meus amores, passei aqui para conversarmos um pouquinho sobre o caso da Ana Beatriz, uma menina, uma recém-nascida de apenas 15 dias, que foi assassinada pela sua mãe, asfixiada, e seu corpo foi encontrado ocultado numa sacola plástica, num armário no quintal da sua casa. Esse crime bárbaro aconteceu em Alagoas. Eduarda, a acusada, mãe de Ana Beatriz, se encontra presa provisoriamente e acusada do crime de homicídio e ocultação de cadáver. A primeira observação que eu faço é que o crime de ocultação de cadáver, no nosso sistema penal, ele existe, ainda que tenha sido praticada pela própria pessoa do crime anterior. Ou seja, o autor do crime de homicídio, que depois oculta o cadáver, responde por esses dois crimes. Não é considerado no Brasil pós-factum impunível, ou seja, ocultar como algo impunível que vem após o crime de homicídio, por exemplo. Não, no Brasil, essa corrente ela não prevalece. Bom, mas o que de fato me perguntam é por que essa mãe está respondendo por homicídio e não pelo crime de infanticídio. Infanticídio está sendo inclusive a tese da defesa. Bom, o crime de infanticídio, ele está previsto no artigo 123 do Código Penal. Ele tem uma pena bem mais leve do que o de homicídio. O homicídio simples tem pena de reclusão de 6 a 20 ou de reclusão de 12 a 30, se for qualificado, como é o caso da asfixia. Enquanto o crime de infanticídio, que muitos autores chamam também de uma forma privilegiada de homicídio, ele tem pena de detenção de 2 a 6 anos. Isso porque a mãe, que é autora do crime, inclusive se trata de um crime próprio, ela pratica o crime porque ela está no estado puerperal. Ela está influenciada pelo estado puerperal, que é uma alteração física, psicológica que acontece com as mulheres que estão dando à luz, né, tanto durante o parto e também um tempo depois do parto. É algo comum, muitas vezes chamado até mesmo de depressão pós-parto. Então, esse crime ele tem como característica que a vítima é o nascente, porque pode ser ali no próprio parto, né? Ou o recém-nascido, quando de fato o bebê já, né, foi cortado ali o cordão umbilical. Bom, mas a questão que se pergunta, e que aqui gera muita polêmica, é que dentro da nossa sistemática, o crime de infanticídio ele pode acontecer durante o parto, então o cordão umbilical ainda não foi cortado, né? Então está no momento em que o bebê está sendo ali, que ele está nascendo, né? Então ele está sendo expelido, e logo após ao parto, né? Então nós temos ali, cortou o cordão umbilical, e a partir desse momento nós temos o recém-nascido após o parto. Bom, o crime aconteceu quando o bebê tinha 15 dias. Poderia a Eduarda, mãe da vítima, estar sob influência do estado puerperal? Bom, dentro de muitas sistemáticas, alguns outros países, inclusive, eles fixam qual seria esse prazo do logo após. No Brasil, não. Então, qual seria o lapso temporal? Vários autores alegam que, quando acontece minutos após o parto ou algumas horas, esse estado puerperal ele deve ser, inclusive, presumido. E caso a acusação, caso o Ministério Público não se convença com essa questão desse nexo do estado puerperal, ele deve provar. Agora, na medida que o tempo passa, seria ônus da defesa comprovar que que esta morte ocorreu, né, o fato da mãe ter tirado a vida do recém-nascido, se deu pelo estado puerperal. Também existem alguns autores que dizem o seguinte: caso aconteça ali uma perícia para se discutir o estado mental desta mãe, do estado puerperal, e exista uma dúvida, que a dúvida deve ser usada a favor do réu, in dubio pro réu. Então, entre o crime de infanticídio
e o crime de homicídio, deverá prevalecer a questão do infanticídio, tendo em vista que a pena é menor. Então, nós teremos que aguardar o desdobramento desse caso até para termos aí noção do que aconteceu com a Eduarda. Até o momento, o que se tem noticiado é que, de fato, ela estava psicologicamente muito abalada, já está fazendo uso de medicamentos e que realmente, né, ela inclusive demonstra extrema dor e arrependimento. Bom, então vejamos bem, nós não temos no Código Penal um lapso, mas sim logo após. E a própria medicina, nos estudos sobre a questão do estado puerperal, existem estudos que esse estado puerperal pode sim ser prolongado. Então, 15 dias, um mês, isto é possível, mas vai depender de perícia médica, para que se de fato comprove se há motivação, se houve a influência mesmo desse estado puerperal. Lembrando que o estado puerperal não se confunde com inimputabilidade, onde a pessoa está com zero capacidade, tampouco com semi-imputabilidade, que é uma redução da capacidade. Porque se for constatado inimputabilidade, é medida de segurança, falta de culpabilidade, e se ocorrer a semi-imputabilidade, daí o juiz aplica uma pena, seja aí, né, da questão do infanticídio ou do próprio homicídio, com redução de 1/3 a 2/3, ou justificando a necessidade, aplica a medida de segurança. Essa é a primeira parte que eu trago para vocês sobre o infanticídio. Eu vou gravar outros blocos sobre esse assunto que recorrentemente é pedido no exame de ordem e concursos públicos. Então, esse é o primeiro vídeo falando especificamente sobre esse caso da Ana Beatriz. Até o próximo vídeo. Se você tiver dúvida, comente. Se você gostou, compartilhe. Até o próximo vídeo.